UOL Corinthians. Salve, salve galera, salve, salve corintianos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso colunista Ricardo Perrone. Fala, Perrone. E aí, gente, beleza? Prazer mais uma vez estar por aqui, vamos lá falar de Corinthians. É isso aí, estou também com o nosso repórter especializado no dia a dia de Corinthians, o Iago Rodar. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro, tudo certo? Fala, Perrone, sempre um prazer estar com vocês aqui. E também sejam muito bem-vindos, torcedores corintianos que nos acompanham aqui no podcast UOL Corinthians. Finalmente começam as decisões para o Corinthians de Wagner Mancini. Começam as decisões para o Corinthians de Wagner Mancini e graças ao Corinthians de Wagner Mancini, essas decisões terão o Palmeiras. Né? O Corinthians salvou o Palmeiras, o Corinthians ajudou o Palmeiras a se classificar. Perrone, você acha que a torcida ficou feliz com isso? Você acha que a torcida acha que tinha que ganhar mesmo? Ou você acha que não se incomodariam se o time tivesse dado uma tropeçadinha e tivesse deixado o Palmeiras fora aí da fase mata-mata do Paulista? Eu acho que a torcida ficou meio dividida, né, pelo que eu pude ver. Uma parte querendo que o Corinthians entregasse mesmo o jogo e a outra parte que não. Olha, aqui sou corintiano, não vou torcer contra. Mas eu tenho um amigo que acho que resumiu bem, né? Ele virou e falou assim, eu sempre torço para o Corinthians ganhar. Mas se perder hoje eu não vou ficar triste. Então, acho que o pensamento era mais ou menos esse. Acho que a torcida ficou dividida e o que nós temos aí é que o Corinthians segue no Campeonato Paulista e vamos ver, né? Como diz o corintiano, deixaram chegar, vamos ver o que acontece. Tem São Paulino que não perdoa até hoje o grafite, né? Porque ele fez aquele gol que salvou o Corinthians. Não lembro que ano que foi. Acho que foi 2004, não? Eu não lembro a data também, mas é uma coisa que ficou marcada na carreira do grafite, né? Essas coisas marcam, não tem jeito, é uma coisa que ficou marcada. Você já pensou, né, se o Palmeiras é campeão, isso, a zoeira que vai ser em cima do Corinthians, do torcedor corintiano? Mas assim, do meu ponto de vista é que tem sempre que jogar para ganhar, fazer a sua parte, e eu acho que o Palmeiras, se ficasse fora, não seria por conta do Corinthians, seria por seus problemas. Enfim, vamos ver os jogos aí, vamos ver o que acontece. Eu acho que isso é muito mais pilha de torcida do que qualquer outra coisa, né? É muito mais papo de torcedor e para encher o saco no outro. Eu acho que a essa altura do campeonato, os times são muito profissionais e não entram muito nessa de entregar, de perder. Isso é muito mais papo de bar, como se diz, né? Eu acho que é mais papo de bar. O cara que está em campo, ele quer ganhar, né? Ele está cuidando do dele, até porque isso pega mal profissionalmente. Se o cara entrega um jogo, né? Pega mal profissionalmente, ele não sabe o que ele vai, o futuro dele, se ele pode vir a jogar no Palmeiras, né? Vai fechar uma porta para jogar no Palmeiras, enfim. Os caras são profissionais e acho que a maioria deles lida muito bem com isso. Isso aí, o Corinthians tem mostrado evolução dentro de campo, né? Eu acho que a mudança para o esquema com 3 zagueiros, com esses zagueiros jovens aparecendo bem, o Raul, o João Vitor, deu uma nova robustez para o time e acho que o Corinthians chega mais forte do que a gente imaginava aí para a briga nessa fase decisiva do Paulista. E até para brigar pela difícil vaga na Sul-Americana, né, Iago? Com certeza, eu acho que a melhor coisa que aconteceu para o Corinthians nessa temporada foi essa mudança para 3 zagueiros. Porque eu acho que o elenco pede que o Corinthians jogue dessa forma. Você tem ali o João Vitor, que ele tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, e quando foi testado como lateral foi bem. Você tem o Fagner, que embora seja um lateral que é muito bom defensivamente, ele também é muito bom atacando. Então o Corinthians
passa a ter mais opções para atacar, que é a grande dificuldade desse time já há alguns anos, né? Lembrar lá que em 2019, ainda com o Carille, a melhor arma ofensiva do Corinthians era Fagner e Pedrinho pela direita, né? Então o Fagner já é uma solução ofensiva para o Corinthians há muitos anos. Agora o Mancini potencializou isso, né? E aí tem também o Raul Gustavo, que zagueiro canhoto, forte, consegue segurar bem, e tem outros caras ali, o Gil, o Gemerson, muito Bruno Mendes, que se tivessem nessa equipe titular, o Gemerson tá, aliás, né, iriam dar conta do recado. E, assim, o Corinthians, apesar desses trancos e barrancos, eu acho que chega sem pressão alguma pro mata-mata, porque vai ter esse jogo com a Inter de Limeira, e se chegar na semifinal, me parece que a impressão é que, assim, onde o Corinthians deveria chegar, chegou. Que aí vai pros clássicos, né? Deve pegar o Palmeiras, São Paulo, o Red Bull Bragantino, e aí vamos ver o que acontece. Mas eu acho que o Mancini, ele, aos trancos e barrancos, pensando só no Campeonato Paulista, ele conseguiu fazer o que ele precisava fazer. O Corinthians fez uma campanha muito boa, tá aí nas quartas de final, pega hoje a Inter de Limeira às 4 da tarde, e vamos ver, né? A equipe tá indo bem com 3 zagueiros, a gente tá vendo sim evolução, mas ainda assim, eu e Iago vejo muito abaixo dos rivais. Você concorda, Perrone? Você vê o Corinthians muito abaixo do São Paulo e do Palmeiras? Concordo, é muito abaixo, né? Tem um elenco inferior em termos aí de qualidade. Concordo com tudo que o Iago disse, né? Acho que a melhor coisa para o Corinthians foi achar esse esquema com 3 zagueiros. Acho que o Corinthians hoje, com esse esquema, ele tem mais equilíbrio entre defesa e ataque. Acho que a defesa com 2 veteranos, com o Gemerson e com o Gil, era muito lenta. Hoje é uma defesa que chega mais junto ali, mais no tempo, né? Antes estava sempre chegando atrasada, e você tem o Piton que estava pedindo passagem, estava muito melhor que o Fábio Santos e acabou ganhando a posição. Mesmo assim, está abaixo dos demais, não seria diferente, porque o elenco é de um nível inferior, e aí você tem outro problema. Esse time, essa formação do Corinthians também vai variar. Tem muitos garotos, acho que vai oscilar, né? O torcedor do Corinthians precisa entender isso. Óbvio, o torcedor quer sempre ganhar, quer ser campeão, mas está abaixo dos rivais sim, e vai oscilar, apesar de ter encontrado seu melhor momento. Eu queria, Iago, que você falasse um pouquinho sobre o Mandaca, que estreou muito bem, é um cara que era pouco conhecido, né? E, para quem não sabe, ele é agenciado pelo Deco, o ex-meio-campista português. Exato. Apareceu muito bem. Eu queria saber um pouco de você, assim, sobre esse jogador, como o Corinthians achou esse jogador, se ele é um cara que gera uma expectativa muito grande dentro do Corinthians, que tem essa tradição aí de ter grandes volantes, tem muitos grandes volantes nos últimos anos. Falar um pouquinho da característica dele também. Não, claro. O Mandaca, ele entra no entendimento do Corinthians de buscar jogadores com idade de categoria de base que já estão jogando no profissional em algum canto no país. Então, um caso desse, por exemplo, foi o Janderson. O Janderson já vinha jogando pelo Joinville na época, acho que o Joinville estava na Série C do Brasileirão. O Janderson tinha idade de sub-20, o Corinthians foi lá e pegou o Janderson. O Corinthians vem fazendo isso com vários jogadores. O Raul Gustavo também é um exemplo desse. Ele chegou na base já com uma idade de ser profissional, mas ainda podendo também atuar na categoria de base. Então, o Mandaca, ele surgiu num clube lá da Paraíba chamado CSP, que na verdade é um projeto, né? O Deco é um dos investidores desse clube, e o Mandaca vinha jogando no Campeonato Paraibano por essa equipe. O Corinthians estava monitorando uma série de jogadores com esse perfil, não estava buscando uma posição específica, um volante ou um atacante. O Corinthians vai monitorando esses caras. O CSP não foi bem no Campeonato Paraibano, mas o Mandaca se destacou. O Corinthians negociou com o Deco, e eles emprestaram o Mandaca para o Corinthians, se eu não me engano, em outubro ou setembro do ano passado. Então ele tem muito pouco tempo de Corinthians. Chegou por empréstimo, com opção de compra. O Mandaca foi bem no Sub-20, sob o comando do Diego Coelho, que a torcida do Corinthians conhece muito bem. Subiu para o profissional com o Mancini nesse começo de temporada.
E ali nos treinos, apesar dele ter sido do Corinthians ter postergado a inscrição dele no Campeonato Paulista, o Mandaca vinha fazendo bons treinos e a diretoria resolveu fazer a compra do Mandaca lá, R$800 mil por 70% dos direitos dele junto ao CSP. O restante pertence ao CSP e ao Deco. Enfim, essa é a história do Mandaca no Corinthians. Foi inscrito no Paulista, estreou com um gol, um cara que promete aí ser um jovem talento da equipe profissional do Corinthians. Agora, falando em característica, ele é esse segundo volante mesmo de chegada, né? Ele é um cara que ele é bom no cabeceio, tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, mas também pode jogar como primeiro volante. Essa, inclusive, foi uma das características que fizeram o Corinthians ir atrás dele, né? Essa versatilidade para atuar tanto no meio de campo com uma função mais defensiva, como esse segundo volante que chega de surpresa, que foi a característica do Corinthians por muitos anos aí, né? Com Paulinho, com Elias, com vários volantes, com Christian, Júnior Urso, mais recentemente, que não teve tanto sucesso, mas tinha também essa característica. Enfim, esse é o Mandaca. Eu acho que ele vai ser um jogador para compor elenco nessa temporada, vai fazer um ou outro jogo, mas quando entrar, ele vai dar conta do recado, porque mostrou ali contra o Novo Horizontino que não sentiu o peso da camisa, conseguiu fazer uma boa estreia, fez gol. É um cara aí que o Corinthians pode contar para os próximos anos. É isso aí, vamos para o intervalo aqui rapidinho. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL. Perrone, você acha que o Mandaca pode vir a ser aí, eventualmente, um novo Paulinho, ou pode seguir essa tradição de grandes volantes do Corinthians, ou é muito cedo também para fazer qualquer avaliação do cara, né? É muito cedo, eu acho que, obviamente, que empolga, né? O começo dele empolga o torcedor. Ele faz ali, como o Iago explicou bem, né? Esse papel que eu acho que faltava no time do Corinthians, né? Você tem um cara que marca bem, um volante que marca bem, mas que também sobe, que ajuda o ataque. E além de tudo, que é jovem, que tem vigor físico, né? Então, eu acho que isso faltava no Corinthians. O Corinthians encontra essa peça, só que, de novo, é jovem, vai oscilar, a gente tem que esperar isso. Então, tem que dar tempo, né? Acho que o torcedor tem todo o direito aí de se empolgar e tal, mas a gente olhando aqui, fazendo uma análise mais fria, tem que esperar e dar mais tempo para ver o que vai acontecer com esse jogador. Mas o começo é positivo. E o que eu te pergunto, Tony, agora o Corinthians vai encarar fases decisivas, né? Tem jogos decisivos pela frente, tanto pelo Paulista como pela Sul-Americana. Você estava dizendo aí que essa mudança para 3 zagueiros foi a melhor coisa que aconteceu com o Corinthians até agora na temporada, e foi um mérito do Mancini, mas esse futuro de curto prazo pode afetar muito a permanência ou não do Mancini no Corinthians, né? Esses jogos decisivos que o Corinthians tem pela frente no curto prazo podem acabar ditando o futuro do Mancini, você não acha? Eu acho, assim, vamos ser honestos, né? O Corinthians dificilmente vai avançar ali na Sul-Americana. Eu não vejo o Corinthians como favorito para ser campeão paulista, né? Então, assim, numa análise fria ali, a gente põe aí o Corinthians sem conquistar essas duas competições. E toda eliminação de time grande tem um peso grande, né? Tem um peso enorme. Então, eu acho que se isso acontecer, se essa previsão se confirmar, o que ele fez até agora de ter achado o time pode não contar muito, pode pesar contra ele. Agora, cabe à diretoria ser fiel ao que tem dito, né? Que é um ano difícil, a gente não pode fazer investimento, a gente sabia que ia ser difícil conquistar alguma coisa, e aí cabe a ela dar esse suporte para o treinador. Mas você acredita nisso? Eu não acredito muito, não. Acho que ele pode pagar com o emprego e eventuais eliminações. Ô, Iago, você acha que a permanência do Mancini depende, se não do título paulista, mas de uma
uma queda em pé numa final, uma eliminação jogando bem contra um time grande? Olha, Pedro, o que a diretoria diz é que não, né? Que o Duílio, o Roberto de Andrade, Alessandro, sempre que eles dão entrevista, eles falam que o trabalho do Mancini está sendo muito bem avaliado, que é um técnico que eles contam, e internamente o Corinthians sabe qual que é o posicionamento dele hoje no mercado do futebol brasileiro. O Corinthians sabe que o elenco não é tão bom a nível de competir com os principais clubes hoje do Brasil, sei lá, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, e também sabe que a aposta é nos garotos da base, né? Isso o Mancini, no entendimento da diretoria do Corinthians, está fazendo muito bem. Agora, essa semana é muito decisiva para o Corinthians, porque o Corinthians joga as quartas de final do Campeonato Paulista hoje, terça-feira. Na quinta-feira, nem vai ter tempo de treinar, joga em Montevidéu e se perder, tá fora da Sul-Americana, porque o Peñarol chegaria a 12 pontos no grupo, o Corinthians ficaria com 4, restando apenas 2 rodadas, então o Corinthians estaria eliminado. E no domingo, se passar da Inter de Limeira hoje, já tem a semifinal do Campeonato Paulista, né? Então, existe a possibilidade da gente vir gravar o podcast da semana que vem com o Corinthians eliminado das 2 competições, né? Então, aí ficaria uma situação chata para o Mancini, essa situação de ser eliminado em uma semana das 2 competições mais importantes do primeiro semestre, e seria uma coisa que chocaria muito a torcida, né? Boa parte da torcida já não está satisfeita com o Mancini. De qualquer forma, eu acho que depende muito mais, não do Corinthians ser eliminado, mas da forma como será eliminado, né? Se esse for o caso, né? Se o Corinthians é eliminado num clássico tomando uma goleada, eu acho difícil segurar. Agora, se o Corinthians é eliminado num clássico nos pênaltis, fazendo uma boa partida, ou até mesmo na Sul-Americana, fazendo um jogo competitivo com o Peñarol, que é um time importantíssimo lá do Uruguai, é o favoritaço a conseguir a classificação na Sul-Americana, eu acho que aí o Mancini fica e vai ter até estabilidade aí pro Campeonato Brasileiro. Depende muito de como que isso vai acontecer, não do fato em si. E a gente recebeu hoje no podcast do São Paulo o Dr. Turíbio Leite de Barros. Ele foi fisiologista, né? Médico fisiologista do São Paulo por 25 anos. Ele estava falando um pouco sobre esse calendário maluco desse ano no Brasil, essas maratonas de jogos que estão atingindo principalmente os clubes paulistas aqui, o São Paulo, o Corinthians, Palmeiras, e ele falou sobre, além disso aumentar muito o risco de lesão dos jogadores e lesões até sérias, isso traz depois lá na frente uma desvantagem competitiva quando esses times forem enfrentar equipes de outros estados ou outros países que não passaram pelas mesmas maratonas, não passaram pelo mesmo problema. Perrone, você acha que o Corinthians, por ele ter um elenco um pouco mais limitado, o tal do cobertor um pouco mais curto que a gente fala, ele pode ser mais afetado por isso na sequência da temporada? Me parece que sim, né? Sem dúvida, pode sim, porque ele tem o cobertor mais curto, e o que vai acontecer, né? Ele vai ter que continuar fazendo um rodízio. Agora, uma coisa é você colocar o time reserva do Corinthians no Campeonato Paulista, né? Agora, você colocar esse time reserva para jogar contra um time um time muito mais forte no Brasileiro é muito mais difícil. E aí o que o treinador vai fazer? Então vou repetir o time, aí estoura o jogador. É muito complexo, né? E vale lembrar que essa maratona também está gerando um problema ali no Campeonato Paulista, né? Se chegar Corinthians e São Paulo na final, fica sem data para o primeiro jogo, porque os dois têm compromissos aí em Libertadores e Sul-Americana na semana em que seria o primeiro jogo da decisão. Então é uma coisa que foi aí feita, vamos fazer na marra, e agora vai todo mundo pagando preço. Faltou bom senso, né? O bom e velho, o bom senso, às vezes cortar umas 2 datas aqui e ali, abrir mão um pouquinho de receita para propiciar uma coisa um pouco mais humana para todo mundo envolvido, né? Eu acho que faltou aquele pensamento, às vezes menos é mais, né? Se você tira um pouquinho de jogos ali, você coloca caras com mais condição física, que vão proporcionar um espetáculo melhor e vão valorizar o seu campeonato, você vai ganhar lá na frente em termos financeiros, né? Mas não, preferiram, vamos jogar para ganhar receita agora, não empurrar a receita para o ano que vem, e tá aí o que nós estamos vendo.
É isso aí. Obrigado, Perrone. Obrigado, Iago. A gente vai ficando por aqui com mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians. A apresentação foi minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com a participação do Iago Rodai e do Ricardo Perrone, a edição de áudio do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Douro e da Juliana Carpanês. É isso aí, segue aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com o futuro do Corinthians no Paulista e na Sul-Americana provavelmente decidido e muito mais informação e opinião sobre o Corinthians. Segue aqui com a gente, valeu!